Olá, queridos espectadores, eu sou a Andressa e hoje estamos iniciando mais um episódio do Histórias de Sucesso. E para quem está aí na área do direito, nós temos um advogado que ele atua na área do direito eleitoral e no direito público. Além disso, ele também é pai, é esposo e eu recebo aqui hoje Luiz Augusto Serra. Seja muito bem-vindo, é um prazer você estar aqui com a gente hoje. Olá, Andressa. O prazer é todo meu, é motivo de muita alegria estar nesse podcast, falando um pouquinho da minha trajetória de sucesso. Queria conhecer um pouquinho da sua história e como que foi essa sua trajetória para poder se descobrir aí na área do direito. Conte para nós. Então, eu brinco que eu meio que caí de paraquedas no direito. Porque no ensino médio, quando ali estava nas fases finais do terceiro ano, questão do vestibular, questão do Enem, a minha prioridade era engenharia civil. Nada a ver com direito, cálculos, exatas. Então eu era muito bom aluno, né, nessa questão de matemática, física, química. E o direito foi uma segunda opção. Até hoje eu não sei o motivo que me levou a escolher o direito. Acabou que eu escolhi engenharia, primeira opção no Enem. Quando eu fui fazer o Enem, na questão da bolsa do ProUni, e a segunda opção, o direito. E acabou que na hora de chamar, a nota de corte da engenharia estava muito alta e sobrou o direito. E acabou que você ia falar, já que não deu certo em engenharia, eu vou fazer direito. E fui. Consegui ser aprovado pelo ProUni, 100%, o custeio da minha faculdade, e comecei a fazer o curso. E não vou mentir, não, os primeiros semestres são horríveis no curso de Direito. É para testar se realmente o aluno gosta mesmo, vai gostar daquilo. É muito teoria, introdução ao direito, filosofia do direito, hermenêutica jurídica, psicologia aplicada ao direito. É mais complicado. Então, na minha época tinha o direito romano. Não sei se você chegou a pegar essa parte. Teve história do direito, teve tudo isso aí. E hoje melhorou bastante. Os alunos já começam no segundo semestre, ali já tem uma referência, direito civil. Isso. Agora eu já tive lá no quarto, quinto período. Na minha época também. Economia política. É bem... Essa parte inicial do direito é um pouco chata mesmo. E na sua família não tem ninguém do direito? Então, na minha família, como se diz, referência alguma. Principalmente porque eu fui o primeiro... da família a ter um curso superior, pra você ter uma ideia, não tem referência alguma de direito, qualquer área que seja, curso superior em si, ninguém tinha curso superior na minha família, sempre ou ensino fundamental incompleto, no máximo ensino médio, ninguém nunca teve oportunidade de estar cursando na faculdade. Mas durante ali o curso você passou a amar o direito? Então... Quando é que você passou a amar o direito? Na verdade, passado essa fase de 5 semestres, 6 semestres, lá para o sétimo, no sétimo que eu comecei a gostar mais. Mas desde então, desde 2012, no terceiro período, que foi trazendo uma perspectiva melhor. Porque desde o terceiro período eu comecei a estagiar no escritório de uma amiga lá em Goianápolis. Mesmo não tendo referência alguma de petição, como fazer, eu comecei a trabalhar com ela e isso me motivou. Porque eu acredito que se eu não tivesse essa referência, eu tinha desistido no meio do caminho. Que bom, que bom. E como que foi a escolha da área? Hoje você atua no direito eleitoral e direito público. Como que foi? Como que você conseguiu chegar? Ou como que foi essa trajetória, essa escolha das áreas? Os telespectadores vão ficar até rindo. Mais uma vez, acho que é Deus. Primeiramente Deus, eu caí novamente de paraquedas. Porque no ano de 2016, eu formei em 2015. No final de 2015, terminei a faculdade, colei grau em março de 2016. E desde então, estive desempregado. As pessoas acham que as coisas são fáceis, mas não. O mercado de trabalho ele é bem competitivo e difícil. Aí, no ano de 2016, teve eleições municipais. E um pretenso candidato, pré-candidato, precisava de alguém que atuasse na questão de prestação de contas, registro de candidatura. E como eu já tinha uma base, uma referência de 2012, porque, igual eu falei anteriormente, o escritório em que eu trabalhei mexia com o eleitoral também. Além da área civil, mexia com a questão eleitoral, essa questão de prestação de contas, registro de candidatura. Então ele contratou o escritório, e a gente começou a atuar durante a política, a campanha toda dele, até ele ser eleito, em outubro de 2016. E com essa prestação de serviço,
ele me prometeu um cargo comissionado na prefeitura, com esse compromisso. Só que ele ganhou, passou outubro, chegou janeiro, não me chamou. E eu mandando mensagem, porque passou a eleição, eu fiquei desempregado novamente. Então, desde outubro até janeiro eu estava desempregado, correndo atrás, assim, de alguma coisa, porque eu tinha recentemente casado, então, ou seja, desempregado, casado é complicado. Aí até que eu consegui, surgiu essa oportunidade lá, porque o rapaz que ele contratou no início, não conseguiu ficar 3 meses. Ou seja, ele ficou de janeiro a março no departamento de licitação. E pediu para sair. Não aguentou. E surgiu essa oportunidade. E ele me chamou para falar, só sobrou esse cargo aqui, você quer? Falei, não tô podendo escolher muito não, então vamos. Porque assim, no começo a gente fica com receio, fala licitação, você pensa naquele monte de coisa. A gente que é leigo, pensa assim, polícia, operações, crimes, a parte das fraudes, essas questões. Então isso pesou muito. No começo eu fiquei com aquele receio, mas como eu estava desempregado naquele momento, acabou que eu não tive muita escolha e acabei permanecendo e continuando. E ali foi o meu início. Ai, que legal. E o direito público? Foi da mesma forma lá? Você estava mexendo com direito público junto ou só eleitoral? Então, 2016 foi o eleitoral. Aí, a partir do momento que eu estive no departamento de licitação, já começou a questão do direito público. Que essa é uma área bem profunda na administração pública, que gere, né? Que é o coração de toda a administração. Que é a questão das aquisições, das contratações, das prestações de serviço, aquilo que vai trazer o básico para o cidadão. Então, que é os alimentos, medicamentos, toda a infraestrutura que o município tem que disponibilizar à população. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter contato com os advogados atuantes naquela área, comecei a ver como que funcionava o processo administrativo, de licitação, outros eventuais processos, decretos, leis, essas questões. Direito administrativo tá junto ali. Sim. Do direito público, anda tudo junto. Abraçado. E hoje, você atua em qual área do direito eleitoral? É mais diretamente ali, fazendo defesas? Como é que é? Conta para nós. Então, do direito eleitoral, eu atuo mais nos bastidores. Eventuais situações de recursos, essas questões, eu tenho conhecimento, mas não sou tão atuante. Eu cuido mais dessa parte de até as eleições e pós-eleições, que é importante também, gera um processo judicial, que é o registro de candidatura, e as prestações de conta, que são analisadas pela Justiça Eleitoral. Ou seja, se o candidato ele não ficar ligado nas resoluções, nas leis, ele pode ganhar as eleições nas urnas e perder na Justiça. Então é uma questão muito importante. Para se ter uma ideia, exemplo, qualquer despesa agora, já começou a campanha, que o candidato fizer, que gere nota fiscal, ou pagamento, ele tem um prazo de 72 horas para informar a Justiça Eleitoral. Então tem que ficar ligado nisso. Então eu sou mais atuante nessa questão, primordial, porque assim, as outras questões de petição, de recurso, de ações, surgem nesse intervalo, mas são mais fortes ou quando passar a eleição ou quando ele for eleito. Ah, que interessante. Então você está ali diretamente com o candidato. Sim. Dia a dia ali, ele fica ligando, cobrando. Traz o comprovante, manda o comprovante de Pix, traz a nota fiscal, porque se depender deles, porque eles preocupados com a campanha. E realmente, eles têm que estar preocupados com a campanha. Coisa. Muita correria. Aí você tem que estar ali, sempre estar cobrando. Porque se passa da hora, traz um prejuízo enorme para ele. Vai ser, o final ali, ele pode... Perder o mandato, perde, ganha. Tem esse trabalho todo de ganhar nas urnas e perder na justiça. E você está trabalhando bastante, porque olha que interessante. O Luiz, além de ser advogado, ele é também meu aluno no curso de Oratória e Comunicação. Estamos aí desenvolvendo junto. Eu falo que o professor e o aluno estão tendo gera ali uma reciprocidade. A gente aprende tanto quanto ensina. Sim, cresce, todo mundo cresce. E eu tô gostando bastante, viu? Já me destravou muita coisa já. A gente acredita que não, mas no dia a dia a gente vai percebendo nos mínimos detalhes a necessidade de sempre estar melhorando, e principalmente do curso de oratória. É se desafiar, não ter medo, a hora que perde o medo. E você precisa, porque você está ali com várias pessoas, candidatos, Sim. Pessoal da política em si, tem uma oratória, a maioria espetacular. Sim. Técnica de persuasão, argumentação os discursos convincente. deles, nessa questão eles são fortes mesmo. E tanto se não fosse o curso, ou antes, talvez eu nem estaria aqui hoje falando. Mas, e em relação
a seus casos, você contou aí um pouco como é que funciona o seu trabalho em relação a essa área da política Sim. nesse momento de eleição, nesse período aí de propaganda política. Conta então para nós como que é o processo todo, se você não tiver contado ele inteiro. Conta como é que como que a gente posso, como que eu, Andressa, posso vir a ser uma vereadora, uma prefeita? Como que é todo esse ingresso na carreira política? Como que se inicia? Então, a questão política, você participar de um cargo eletivo, é a questão do domicílio eleitoral, questão de estar naquele município há mais de um ano, residente ali, a questão da filiação partidária e a questão de estar, né, quites com a justiça eleitoral, ter quitação eleitoral, não ter processos de improbidade ou não estar com os direitos políticos ou ter condenação criminal. Então, são uma série de requisitos que a Justiça Eleitoral exige e é analisado quando do envio do pedido de registro de candidatura. Então, ele vai ter um checklist, né? Questão de certidão negativa civil. Então, é um composto. A pessoa, ela tem que estar preenchida todos aqueles requisitos de idoneidade, de não ter ações de improbidade, de não ter sido condenado criminalmente, estar com direitos políticos suspensos. Então, é bem tranquilo essa questão. Para a pessoa, se ela está cumprindo aquilo lá, ela não tem problema algum. Qualquer pessoa pode ser candidato. Ah, entendi. Isso está na Constituição. Sim. Está tudo lá na Constituição. Sim. E também nas resoluções e na resoluções. Lei 9.504, que é o Código Eleitoral. Ah, sim. Eu sou muito leiga no direito eleitoral, porque não é a minha área. E você pode aí contar para nós um caso de sucesso, alguma situação que você teve que resolver, ou na área do direito público, ou na área do direito eleitoral, que você fala, esse caso aqui é memorável, eu aprendi muito com essa situação? Você já passou por alguma situação assim? Então, eu não falo nem questão de direito público, mas assim, uma situação que trouxe um transtorno para uma cidadã, uma pessoa que passou no concurso público. Ah, sim. De um concurso público municipal. Então, ela nos procurou, ela tinha sido exemplo, o concurso foi em 2014. Eu não vou citar o nome do município por questão de ética. O concurso dela foi em 2014, ela passou no cadastro de reserva, só que nesse intervalo da validade do concurso, o concurso tem validade de 2 anos, prorrogável por mais 2. Durante a validade do concurso, ela foi convocada. Foi convocada para apresentar a documentação, fazer o exame admissional, tudo bem, apresentou tudo certinho, protocolou lá no RH. E quando foi dar a posse para ela, estava no finalzinho de transição entre uma gestão e outra. Então, o gestor que ganhou a eleição era opositor do que convocou ela. E ele foi lá e anulou o decreto de convocação dela, o edital de nomeação, e entrou na justiça para anular. Então, aí a justiça concordou com ele, que entrou com essa ação. Gente. Você teve tanto que o imbróglio foi grande. Concordou com ele e ela não foi convocada. E ela nos procurou para ingressar com essa ação. Só que ela foi convocada em 2016, ela me procurou em 2021. Então a gente tinha a preocupação da prescrição. Uhum. Só que a gente fez os cálculos lá, não tinha prescrito, ia prescrever em 2022. A gente ingressou com a ação em primeiro grau, lá na Vara da Fazenda Pública em Goianápolis. O juiz tramitou o processo, a gente apresentou provas que tinha cargo comissionado, fazendo de desvio de função, ou seja, estava exercendo cargo de professora, que foi o cargo que ela passou. Entendi. Tinha contrato de prestação de serviço, ou seja, esse pessoal estava usurpando o cargo, que poderia ser muito bem suprido, porque o concurso estava em andamento ainda, vigente ainda, então poderia ter sido convocado ela. A gente conseguiu, demonstrou tudo isso, só que o MP, o Ministério Público, e o juiz da Vara da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido. Nossa. Aí a gente achou assim, agora já era. Mas assim, eu falei, a gente não tem nada a perder. O não você já tem desde 2016. Vamos recorrer em segundo grau para o Tribunal de Justiça. A gente recorreu, tramitou o processo lá, e graças a Deus tem 5 meses que ela julgou procedente, os desembargadores da Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça julgou procedente, e ela tomou posse em julho desse ano, no cargo de professora. Ou seja, eu fiquei feliz, muito contente, porque é uma situação que trouxe prejuízo para ela, que talvez pôs fim, né, ao sonho dela. Certo. A gente conseguiu 8 anos depois, 8 anos depois, trazer uma segurança para ela de ela ser empossada num cargo efetivo, que vai trazer até o fim da vida dela.
E a gente sabe o tanto que é difícil aí estudar para um concurso. A pessoa se anula a vida para se dedicar aos estudos para o concurso. Não, Agora sim. imagina. Sim, e essa expertise que foi graças a estar atuando dentro da administração pública. Por isso que eu falo que está relacionado. Não é bem específico, mas está relacionado. Porque se eu não entendesse como que funcionaria um concurso, como é a questão administrativa de decreto, de revogação, essas questões, talvez não teria dado certo. Ai, que legal. E você tem outros casos aí interessantes em outras áreas? Quando você iniciou sua carreira, você já foi para o direito eleitoral, que você disse aí. Sim, eu... Mas você foi para outras áreas também? Então, normalmente é um misto, né? Quando a gente sai da faculdade, você quer Clínica abraçar... geral. É o que aparece. É igual médico mesmo, clínica geral, igual você falou. Acabou que eu voltei mais para a questão civil, porque eu nunca gostei de criminal e nem trabalhista. Eu sei que você gosta. Já gosto. Eu sofri demais. A única matéria que eu sofri na faculdade foi direito trabalhista. Então, eu acho que eu trouxe esse trauma de lá. O único aperto que eu passei, porque eu passei acima da média, mas nesse aí eu passei na média. Porque tinha que passar. Sofri, mas assim, atuei na área civil e no direito público em si, como é mais administrativo, o próprio nome fala. Eu não tenho muita atuação em questão judicial. É raro, às vezes, principalmente que a gente que atua na defesa de RH, recursos humanos e licitação, não tem muito questão judicial, só quando dá problema. Ou seja, surge algum questionamento com relação à fraude, questão de direcionamento. A gente sempre atua então a gente sempre preocupa fazer um processo redondo dentro da fase administrativa para evitar ações judiciais. Porque, querendo ou não, eu estou mais voltado para a administração pública. O particular em si que sempre provoca a administração pública. Então, a gente trabalhando no preventivo evita muito esse tipo de ação. Ai, que legal. E quem que julga esses processos administrativos? Então, o processo administrativo tem duas figuras essenciais. Que dentro do procedimento licitatório, hoje a nova lei, né, de licitações desde 2021 criou a figura do agente de contratação. É uma pessoa que cuida de todo o procedimento. Ele analisa, ele julga, é como se fosse uma primeira instância. Entendi. Aí, exemplo, o município tal, X, publicou uma licitação, a aquisição de medicamentos. E tem aí publicou o edital, que tem as cláusulas que regem aquele certame licitatório. E eu, que sou uma empresa interessada em participar, verifiquei, não ficou claro a especificação dos itens, ou colocaram a exigência que não é prevista em lei, ou seja, possível direcionamento para alguma empresa que eles tenham interesse. Eu posso impugnar esse edital em eventual cláusula excessiva, exigindo algo que não está previsto em lei, ou pedido de esclarecimento. Aí tem o prazo dentro do edital, normalmente é 3 dias úteis antes da sessão. Exemplo, se a sessão foi marcada para segunda-feira, eu teria até quarta-feira dessa semana para poder impugnar ou pedir esclarecimento. Pediu esclarecimento, o agente de contratação ele tem um prazo de 24 horas para me esclarecer aquilo lá. Me respondeu a impugnação ou pedido de esclarecimento. Mas a gente sabe que existe. Porque querendo ou não, mais interior, eu não sei que capital, âmbito de capital, cidade grande. Eu que convivo mais com cidades pequenas, a gente sabe que a política ali é aflorada 100%. Então, realmente, acaba que existe isso, essa questão. Se não votar em fulano, vai ser exonerado, não vai ter o cargo. A gente sabe que existe, mas eu nunca acompanhei em si um processo relacionado a isso. O que eu já vi é o seguinte, em determinado município, na época de campanha, ele era prefeito, estava concorrendo à eleição, a primeira dama, a esposa do prefeito. Ela, por vacilo, ela começou a distribuir cestas básicas, entendeu? Caracterizou compra de votos. Ou seja, teve a ação judicial da oposição e decorridos 3 anos de mandato, ele foi reeleito, ele ganhou a eleição, e decorridos 3 anos, no final do ano passado, ele foi cassado. Nossa. Teve que fazer uma eleição suplementar. Imagine. Por conta da cesta? Por conta disso. Aí teve filmagem, tem um monte de coisa. Então é vedada. Totalmente vedado. O Código Eleitoral prevê. Ué. Isso é compra de votos. Nossa, olha aí. Que importante essa informação. Então aí lá teve todo esse prejuízo. Teve que fazer uma nova eleição no final do ano passado, em dezembro. E agora já tem outra.
Ou seja, além de caracterizar uma situação complicada, trazer um prejuízo enorme para a população, ainda tem um gasto absurdo, né? Porque para fazer uma eleição, vai muito recurso público para isso. Eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta que eu vi aí nas redes sociais. Se, por exemplo, se o candidato, ele é eleito, ele ganha a eleição, ele falece, junto com ele falece o vice. O que acontece? Tem que ter uma nova eleição? O que acontece? Vamos colocar aqui como vereador. Um vereador falece, ele não tem vice. O vereador falecer, o que acontece ali? Quem que vai entrar no lugar dele? No caso do vereador, tem o suplente. Tem os suplentes, que são ranqueados ali após ele. Tem a classificação do exemplo, no município pequeno é 9 vereadores. Falecer um, tem um suplente ali que vai substituir ele. E no caso de prefeito, eu falei nessa hipótese de falecer o prefeito e o vice, é uma nova eleição. Aí é nova. Não tem como. Mas tem um prazo também. Tem um prazo para ser feita a eleição. Tanto é que quando foi no exemplo que eu dei do prefeito que foi cassado, salvo engano, foi no prazo de 90 dias teve que fazer uma nova eleição. Acho que ele foi cassado em setembro, outubro, no máximo de dezembro foi feita a eleição. É muito interessante. O direito eleitoral é muito interessante. Porque outro exemplo também, que já que a gente está dando exemplo, Isso. aconteceu na eleição passada. Um prefeito, candidato a prefeito, ele estava impedido. Ele candidatou, apresentou o registro dele, só que ele tinha alguns problemas no Tribunal de Contas da União, que cuida de recursos federais. Ele candidatou sub júdice, com liminar. Candidatou até ser julgado o mérito. Ele teve 8.300 votos. O segundo colocado teve, acho que 2.000 e pouquinho. Então, a diferença é muito grande. Nesse caso, se ele não consegue, no mérito, continuar, teria que ter uma nova eleição, porque para a pessoa, como o segundo colocado não teve mais de 50% dos votos válidos, teria 50% mais um, aí teria também uma nova eleição. Ai, que interessante. Porque a diferença é muito grande. Exemplo, como que eu vou empossar o segundo colocado, sendo que ele não teve nem 50% mais um dos votos? Ele não é querido pela população. Nossa, interessante. E você acompanhou o trabalho dele, da eleição dele? Por que ele foi tão votado assim? Ou não chegou... Na verdade, eu fui oposição. A gente estava em segundo lugar. Mas ele já foi prefeito anteriormente. Ah, então o pessoal já conhecia ele o trabalho. É político. O interior, a questão do carisma, pega muito. Talvez a pessoa, assim, eu já vi situações da pessoa nem ser bom gestor, mas como ele é carismático, da população, do povo, carismático, cumprimenta todo mundo, faz diferença. Faz muita diferença no interior. Faz mesmo. Se eu aproveitar, até em condomínio faz diferença. Eu tenho alguns exemplos aqui, vou aproveitar essa questão de política, porque tem um condomínio, um prédio ou um condomínio de casas horizontais, tem o síndico ali. E o síndico, ele pode ser um mau gestor, mas se ele conversa com todo mundo, se ele consegue resolver o problema de todo mundo, ele consegue ser reeleito. E tem alguns condomínios que a reeleição para a vida é ad eterna. Vitalício. Mas é igual o Tebrim também. Até o não, a forma de você falar, a pessoa sai satisfeita. É verdade. Entendeu? Depende do jeito de falar. A forma de falar. E normalmente quem é político, ele sabe lidar com isso aí. Eu trabalho nos bastidores, eu gosto de atuar nessa área, gosto muito, aprendi a gostar. Tanto é que se não gostasse, não estaria 8 anos. Mas eu não dou conta dessa questão aí de política, não. Assim, eu falo assim, desse jeitão, assim, meu perfil não é esse. Você só é o advogado do assim, político mesmo. A gente é o que tá ali pra ser o ruim da história, pra fazer o trem certo, não, entendeu? Você é a infantaria, Dessa a cavalaria. Vem, eu sou aqui, bate em mim primeiro, deixa ele lá, para ele poder conquistar aí seu eleitorado. Mas interessante, direito eleitoral é muito interessante, ainda mais agora. E o que você tem de recado para deixar para a população, já que estamos nesse processo? Outubro é o primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo, dia 6. Dia 6, nós teremos eleição vereador e prefeito. A mensagem que você deixa aí para todas as pessoas, todos os cidadãos que irão votar? Então, política voltado mais para a questão do interior. O pessoal analisar as propostas, porque hoje a gente está a questão política está muito banalizada. A gente tira por base os debates.
principalmente na maior capital do país, São Paulo, virou um Nossa, circo. virou. As pessoas não se discutem ideias mais. Elas se preocupam mais em atacar, em ferir, em rotular as pessoas. E esquecem que o importante ali é as ideias, trazer o melhor para a população. Então é olhar para aquele candidato que realmente está preocupado com a cidade, com a situação do município, que preocupa em trazer um crescimento, a melhoria da qualidade de vida. E não quem quer aparecer, porque assim, sinceramente, a gente vê, eu nem assisto debate mais, eu nem vejo, porque não há discussão de ideias, não há crescimento ali. É pessoal. É ataque pessoal. E infelizmente é isso que o pessoal fala, viraliza. Isso que dá ibope, que dá público. Mas eu não concordo. Porque assim, são 4 anos que muda muita coisa, que retroage ou cresce muita coisa na vida das pessoas. E a gente precisa de candidatos políticos que se preocupem com a sociedade mesmo, com o bem-estar da população, com as pessoas. A administração pública envolve tudo, engloba vidas, mais vidas. Se você pega um candidato ali e elege ele que só porque ele fala bem, só porque ele tem uma oratória boa e você não conhece o trabalho dele, ou conhece e não é um gestor bom, é melhor repensar e ver quem você vai colocar ali para administrar a sua cidade, o seu país. Isso é muito importante. É claro que todo mundo tem seu lado, todo mundo tem seu partido, isso é normal, todo mundo tem suas ideias, Sim. Mas eu falo que todo ano eleitoral é ano de briga, famílias aí se discutindo, parando de conversar, amigo deixando de ser amigo, perdendo amizade, mas não é por esse lado. Vou falar como um olhar de comunicadora agora. Nós temos que aprender a respeitar o próximo, aprender a respeitar a opinião do próximo, ouvir na essência. Nós estamos com muita falta de pessoas que saibam ouvir, e ouvir é ouvir de verdade, não é só simplesmente escutar. As palavras são sinônimas? São sinônimas, mas qual que é o órgão interno da nossa orelha? O ouvido. Então, quando eu falo ouvido, é mais interno mesmo, pensar e respeitar. Olha, você falou, respeito sua opinião, apesar de eu não concordar, mas tudo bem. Não há necessidade da gente ficar entrando em debate, e debate, na oratória fala que o debate, quando você fala ali, atinge a pessoa, o pessoal, nós estamos na base da pirâmide. Então, vamos ir para o topo, vamos fazer um debate mais inteligente, um debate que tem dados científicos. Né? Discutir ideias. Isso, exatamente. A ideia para melhoria, o que eu vou fazer, o que o outro vai fazer, o que eu posso fazer, e fazer de verdade também. Não, sim, não ficar só nas promessas, claro. Então, não mexer, igual tem você que é de algum município, que tem um bom gestor, como se diz, em time que está ganhando não se mexe, ou analise os pretensos candidatos e vê as propostas, porque interior é engraçado demais, é vídeo, é montagem, é áudio, só que em vez de falar das propostas, vai falar da vida pessoal do outro, então vira baixaria. É verdade, mas isso está sendo em todos os âmbitos, não é só de eleição de município, lá do prefeito ou do vereador. Na eleição passada também foram muitas coisas, de todos os lados aí. Tá polarizado, né? Polarizado. Hoje a mídia social, ela tá tendo um reflexo muito negativo em relação a isso. Ela é boa, ela é muito positiva para nós, só que as pessoas estão levando pro lado ruim, estão usando de forma ruim. Luiz, conte pra gente como que é essa advocacia preventiva no direito público. Qual que é a sua função? O que você faz? Conta pra gente. Andressa, a gente tá ali, a gente é contratado, né, através do contrato de prestação de serviço, para orientar e cuidar, né, principalmente trabalhar nesse preventivo, cuidar do CPF do gestor, do prefeito, do secretário, na questão de normatizar algumas questões que a legislação prevê, principalmente questão de RH, a gente cria um fluxograma, questão de, exemplo, tem o estatuto de cada servidor, do administrativo, do magistério, ele tem alguns direitos e deveres. Só que normalmente o pessoal era só direito. Exemplo, está previsto ali, eu vou requerer, não era submetido a
uma assessoria jurídica. Chegava lá, pedia, já era deferido automático, nem verificava se tinha o cumprimento dos requisitos. E a gente, quando a gente voltado para o RH, quando a gente é contratado ali, entra dentro da prefeitura, dentro daquela Secretaria de Recursos Humanos, a gente verifica tudo isso aí, a questão da criação das comissões de progressão, verifica se ao requerer algum incentivo funcional que está previsto no estatuto, se o servidor realmente cumpriu, se aquele curso que ele fez realmente está cumprindo as exigências da lei, para ser emitido um parecer e assim ser deferido ou não aquele direito ao servidor. Porque antigamente não precisava nem, não tinha nem requerimento, é a cara do cliente. Você é da minha base, você é meu amigo, tá aqui, 100% de gratificação. Você não é não? Coloca um 20, ou não vou deferir não, tá indeferido. Então a partir do momento que criou o Colari, eu não vou entrar muito no mérito desse sistema, mas o tribunal criou, onde você alimentou ele com todas as legislações, surgiu a necessidade de ter esse assessor jurídico ir trabalhando no preventivo, verificar e para evitar o gasto desnecessário de recursos públicos. Porque a gente sabe que a maior parte do dinheiro público é gasto com gasto pessoal, com pagamento de folha. Então a gente está ali para evitar o gasto necessário para poder ser investido em outras áreas, saúde, educação, esporte, lazer, turismo, essas questões. Entendi. E na área da licitação, a gente está ali, porque tem a lei de licitações, lei 14133. Então, basicamente é cumprir aquilo. Mas a gente sabe que na prática, o que está na lei é bonitinho, mas na prática o pessoal gosta de fazer uns desvios ali. Umas maracutaia. Então, ali a gente está ali para evitar esse transtorno. Que seja uma data de segurança atrapalhando aquela licitação, que seja uma operação, evitar um crime, né, uma fraude de licitação, evitar que sejam julgadas sejam emitidas cautelares pelo tribunal, travando aquele certame, aquela licitação. E também evitar que o gestor seja condenado por improbidade administrativa. Porque é o pior, ele ser condenado, ressarcir o erário, ter que ressarcir o erário e ainda ter seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Aí não vai poder ser candidato. Por 8 anos. Ficar ali travado por questões. Então é muito importante esse trabalho que a gente desempenha. Porque se deixar solto, e o gestor é leigo, ele não tem essa noção. Se deixar solto, ele vai fazer muita besteira. Por isso que é importante a assessoria jurídica. E você trabalha, é seu escritório? Como é que funciona o seu trabalho? É uma empresa? Sim, é uma empresa, ela chama Oliveira Cafieiro. Eu também tenho minha empresa também, é a Sociedade Individual de Advocacia, quando é questão jurídica. E a gente trabalha em conjunto em mais de 14 municípios. Nossa, em objetos variados, né? Mais específico é RH, mas também questão de licitação, auditoria de folha de pagamento. A gente faz também questão de processo seletivo. Essas questões a gente também atua e orienta os gestores para estar fazendo da melhor forma. É só no estado de Goiás que vocês estão? Sim, por enquanto a gente está no estado de Goiás. Então vai crescer. Porque se Deus quiser, a gente está em 2025, a gente tem muitos planos de crescimento, de expandir para outros estados, que seja Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal. Mais próximo aqui. Por enquanto, porque a gente também precisa de mão de obra, a gente está procurando mão de obra, porque assim, mão de obra qualificada que preocupa em crescer. Porque assim, hoje está difícil. Em todas as áreas você vê, está difícil, o pessoal não está preocupado em trabalhar. Exatamente, eu ia até comentar isso. Eu tenho uma grande amiga que ela tem uma pizzaria e, nossa, difícil demais contratar mão de obra. Garçom, ajudante de cozinha. Se tá difícil essas profissões que não requer tantas habilidades ou uma qualificação maior, um conhecimento técnico, como que não tá lá em cima, então, a parte superior? Porque as novas profissões estão surgindo aí, então as pessoas querem ganhar dinheiro mais fácil, quer começar lá do alto. Não, e não existe, a gente viu que tem que crescer, não existe. Tem que lutar. Quando tá ganhando dinheiro muito fácil, o povo fala assim, tá fazendo alguma coisa errada. Tem algo errado não está certo. Então, porque não é fácil, o mercado de trabalho, ele é muito disputado, muito difícil, e a gente não cresce da noite pro dia. Tem que ralar mesmo. Então eu caí de paraquedas, eu comecei ali sofrendo, preocupado, sem saber o que fazer. E graças a Deus aproveitei aquela oportunidade e cresci e espero crescer muito mais. Mas tudo tem um porquê. Sim, tem. Eu acredito muito em propósito.
E você já pensou qual que é o seu propósito aqui na advocacia? Então, eu não pensei muito nisso não, mas assim, acredito também que é cuidar das pessoas. Do meu jeito, mas cuidar das pessoas. Sempre estar ali trazendo um excelente trabalho, evitando problemas futuros. Porque o povo brinca, eu saí da prefeitura, mas a prefeitura não sai de mim. Tem gente que fica aí 20 anos sofrendo aí, com processo nas costas. Então é complicado. Então tem que ter essa preocupação. E a gente está ali justamente para isso, evitar que, exemplo, eu terminei meu mandato, eu não preciso me preocupar com mais nada. Essa é a questão. Porque você imagina 20 anos ali da sua vida, você está sofrendo ali com processos e mais processos, com condenações, que seja criminal, que seja de ressarcimento ao erário, é complicado. Nossa, eu imagino. Assim, quem é aquele político mais honesto e às vezes está respondendo por alguma situação, eu acredito que deve acontecer isso, que outra pessoa fez, mas ele acaba respondendo, acaba Sim, respingando é o nele. maior, né? O gestor maior é o CPF do prefeito. Exemplo, um secretário faz a merda, mas ele tem responsabilidade solidária. Exemplo, eu já peguei um prefeito que ele era super honesto, era um médico bem conceituado, super honesto. E o pessoal aprontava demais, entendeu? Ele não era gestor. Porque não adianta essa pessoa ser boazinha, ser boa. E deixar Não, é correr preocupado solto. com o ser humano, mas ele tem que ser um bom gestor, tem que ter a mão firme. Porque ser gestor não é ser bonzinho, não. Tem mais autoridade. É saber se impor, saber o que tem que fazer, cobrar. E ele deixou solto e acabou que respondeu muitos problemas. E acabou que ele... E como ele era uma pessoa honesta, ele tirava dinheiro do bolso dele mesmo. Ele perdeu muito patrimônio que ele construiu Nossa. como médico, bem conceituado na região, e acabou perdendo muito patrimônio, tem que vender muitos bens dele. E hoje ele não está na política mais. Não, diz que não quer saber nunca mais de política. Porque ele só quer ser médico. Tem que ter um pulso firme mesmo. Não adianta. Infelizmente, se você deixa passar, você vai responder por isso. Isso aí já é... Ser omisso não adianta, tem que se impor, tem que saber o que está fazendo, porque ser só boa pessoa não resolve. E gestor não é ser bom com as pessoas. É saber fazer o melhor para as pessoas, mas também cobrar, ser firme e executar. Porque senão depois aí acontece isso que aconteceu com esse médico. Luiz, você disse que é uma empresa contratada pela gestão ali pública, pela prefeitura, no caso, pelo prefeito. E se esse prefeito, quando finaliza o mandato dele, ele não for reeleito, como que fica ali o seu trabalho? Você continua, você sai? Como é que funciona isso? Via de regra, não há continuidade. É claro que já teve situações que a gente continuou, porque ali a gente não está trabalhando na questão legal, não está ali falando no pessoal. Mas como é um cargo, um contrato de confiança, normalmente quando o atual que contratou a gente perde a eleição e não continua, o próximo, que seja oposição ou que não seja situação também, mas não conhece a gente, ou não tem confiança, porque é questão de confiança mesmo. Normalmente a gente não continua, porque ele tem a equipe dele. Mas já aconteceu situações, tanto de oposição ganhar a gente continuar, e tanto do prefeito ser reeleito a gente continuar também. Entendi. Então pode acontecer. Tudo depende, porque tem pessoal que, principalmente oposição, que eles não aceitam de jeito nenhum. Que quem foi contratado na gestão passada continua na gestão dele. Principalmente porque os apoiadores não concordam. Mas já aconteceu da gente continuar. Eu dou um exemplo de mim. Na eleição passada no municipal, eu estava com o prefeito X. Ele não disputou a reeleição, mas apoiou alguém. E esse alguém que ele apoiou não ganhou. A oposição ganhou. E eu tô lá na administração da oposição em si. A oposição fala sempre porque foi lá do oposto. Não é porque é inimigo, mortal, não. É porque foi lá do oposto e ele tem o grupo dele. E eu estou lá desempenhando meu trabalho. Então tudo depende das circunstâncias ali, do perfil do prefeito eleito. Então é uma série de fatores. E vai do seu profissionalismo também, porque você não tem um lado ali a hora que você está trabalhando.
Você está ali trabalhando no preventivo do prefeito daquele momento, do prefeito que está ali naquele mandato, Sim. naquela gestão. Então a gente não mistura o pessoal, ali é o profissional, claro que cria um vínculo de confiança. Sim. E tem situações que eu falo também que até o próprio prefeito, à época que contratou a gente, ele pede pra gente não envolver, entendeu? Se acontecer. Então, acaba que a gente respeita também, que acaba que, além de ser um parceiro profissional, ter contratado a gente, vira também amigos, muitas vezes amigos da gente. Ah, que legal, muito interessante. Luiz, deixa os seus contatos, suas redes sociais aí para quem quiser te seguir, quiser mais informação, quiser saber mais desse mundo da política, do direito público. Pessoal, quem se interessou ou tem qualquer dúvida ou quer acompanhar o trabalho da gente, tem o meu Instagram pessoal, que qualquer dúvida também pode ser mandada via direct, que é o @luizserra.adv, e também o da empresa Oliveira Cafieiro, que é @oliveiracafieiro.consultoria. Só procurar a gente lá e qualquer dúvida, também para estar acompanhando, qualquer dúvida com relação à gestão de recursos humanos, licitação, pode estar enviando para a gente, que a gente responde ali. Estamos chegando ao fim de mais uma História de Sucesso. Eu peço a vocês que me sigam nas redes sociais, no Instagram, que está aqui embaixo. Também se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber conteúdos exclusivos. Além de histórias de sucesso, trarei algumas informações do direito e de outras áreas também, porque é muito importante nós termos a informação. Mas enfim, nós terminamos aqui mais um Histórias de Sucesso. Queria agradecer você, Luiz Serra, Dr. Luiz Serra, pela presença, por dedicar um tempinho da sua manhã e estar aqui com a gente. Só tenho que agradecer. Eu que agradeço, Andressa, pelo convite. Foi um prazer, está sendo um prazer estar aqui nesta manhã, falando um pouquinho, né, da minha história, o que fez eu caí na área do direito, que vocês podem ter percebido aí que foi, sim, primeiramente Deus, acredito muito em Deus, e segundo, eu aproveitei as oportunidades, já que Deus me direcionou para esse caminho, eu aproveitei e estou aí, nessa luta dia a dia, que a gente sabe que não é fácil. Você também, que é advogada, sabe que é um ramo muito pesado, tanto verdade. É que eu até brinco que daqui uns dias eu não tenho mais cabelo loiro mais, é tudo branco, muito estresse, ainda mais nesse período eleitoral que é só problema, mas a gente está ali para resolver os problemas. Se não fosse, não estaria nessa profissão. É verdade. Então, é só agradecer por esse convite. E se tiver outras oportunidades e outros assuntos, outros debates, a gente está à disposição. Vai ter sim, com certeza. Esse programa é para aquelas pessoas que estão um pouco perdidas. E é interessante a gente ouvir a história do próximo, para a gente se espelhar, para a gente ter um rumo, para a gente conseguir ali se encaixar na sociedade ou até mesmo escolher a minha profissão. Que profissão? E muita gente às vezes está na profissão que não gosta, essa transição. Ou está em dúvida também, está naquela fase de vestibular. Isso. Pensando o que faz e não tem decisão, isso aqui ajuda grandemente. Ou até mesmo os alunos que fazem aí direito, não sabe, eu vou sair, vou pro cível, porque todo mundo vai para uma área só. Eu até brinco, né? O direito penal é a paixão da vida da gente na faculdade. Nossa, eu tirava só 10. Eu também. Até porque meu pai trabalhava com direito penal e eu ficava assim, eu amava aquilo lá, é muito interessante. O sucesso é você encontrar aquilo que você busca, é ter êxito naquele sonho. Não deixe de sonhar e também não fique sentado na cadeira ou no sofá esperando esse sonho chegar. Corra atrás, se desafie, que você vai conseguir.